Bem-vindos ao canal Tempo de Salvação, Max Mário com vocês. Esse canal pode ser um pouco seu se você se inscrever, ativar o sininho das notificações e partilhar com os teus amigos. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo, nosso evangelista Silas Kawanda. Evangelista, bem-vindo ao canal Tempo de Salvação. Obrigado. É um prazer. Amém. Amém. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o evangelista Silas para falarmos sobre lutas no interior do crente. Eu tenho lutas no meu interior, eu creio que tu também tens lutas no teu interior. Então, vamos aprender hoje com o evangelista Silas. Evangelista Silas, podes nos falar um pouquinho mais das lutas que os crentes passam? Olha, de uma forma comum, sim, segundo o texto bíblico de Gálatas, no capítulo número 5, lá no versículo, se a gente for fazendo a leitura do texto bíblico que Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 5, um versículo, a partir do versículo 16, versículo 17, sim, Paulo escreve dizendo, primeiro começa a recomendar, sim, andai no Espírito e não cumprireis com concupiscência da carne. Mas quando chega no versículo 17, ele apresenta um panorama sobre uma luta que acontece em todo aquele que é cristão. Sim. Não importa se frequenta uma comunidade religiosa há 1 ano, 2, 3, não importa o número de anos, sim, de cristianismo, sim, não importa o seu status, não importa o seu nível sacerdotal, não importa se for pastor, bispo, sim, tantos outros evangelistas, não importa. Sim. Paulo, fazendo referência nesse texto bíblico, Paulo aborda a questão de que o Espírito, existe uma luta, sim, entre o Espírito e a carne. E ele diz que ambos, tanto o Espírito luta contra a carne, sim, e a carne luta contra o Espírito. Certo. E de igual modo, né, existe essa luta constante. Sim. Mas é necessário uma explicação clara sobre o que o apóstolo Paulo está realmente aqui a falar, Max. Porque nós temos que voltar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu com o homem, né? Nós herdamos de Adão, sim, aquilo que nós conhecemos como pecado. Certo. Porque no dia em que Adão desobedece, toma fruto, cai, a Bíblia diz-nos que Adão herda uma natureza pecaminosa. Sim. E essa natureza pecaminosa, ela leva continuamente a inclinação para as obras, sim, da carne. Certo. Agora, isso é característico em todas as pessoas. Sim. Todas as pessoas possuem essa natureza pecaminosa. Certo. E a natureza pecaminosa é a natureza que produz escravidão, certo, porque ela nos gera inclinação para coisas erradas, que é para o pecado. Certo. Quando alguém sai do mundo, vem para Cristo, ou quando, sim, chega o seu tempo de salvação, certo, quando chega o tempo de salvação, existe algo que acontece no reino do Espírito. O que acontece? Ele sai do mundo, vem para Cristo, e é gerado nele, no dia do novo nascimento, o Espírito de Deus gera nele uma nova natureza, que é a natureza do Espírito. Amém. Agora, existe algo que Deus não faz, sim, apesar da justificação, sim, apesar da regeneração, exatamente da adoção que acontece, sim, mas existe algo que Deus não faz na pessoa. Sim. E isso é que nos diferencia entre um ímpio e um crente. Sim. Quer dizer, você sai do mundo, vem para a igreja, mas Deus não arranca, Deus não tira a natureza pecaminosa. Eu estou a rir porque lembrei de uma frase de Lutero. Okay. Lutero ele diz assim: eu pensei que o velho homem morreu nas águas do batismo. Exatamente. E ele diz, mas afinal o miserável sabe nadar. Ok. Quer dizer, você vem para Cristo, você vem para o reino de Deus, mas a natureza decaída de Adão não morre. Sim. Certamente você já ouviu várias vezes, quem está em Cristo, nova criatura é. E as pessoas têm pouca percepção de que não, eu agora que estou em Cristo tudo passou. Sim. A natureza que gera esse apetite, as apetites desordenadas, as inclinações que é para o pecado, não morre. Sim. Mas em contrapartida,
gera-se uma nova natureza. É o que Paulo está dizendo aqui. Amém. Que o Espírito, quer dizer, a nova natureza luta contra a antiga, a velha natureza. Certo. Que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Isso produz uma luta constante todos os dias. Sim. Porque, na verdade, é o quê? As duas naturezas estão lutando. Sim. Isso gera uma diferença. O ímpio só possui uma natureza, que é a natureza pecaminosa, Sim. cuja sua inclinação, diversas vezes, variedíssimas vezes, no seu dia a dia é pecar, errar. Agora, para o cristão existe essa possibilidade de ele se esforçar, porque existe dentro dele não só a natureza pecaminosa, mas tem a natureza gerada pelo Espírito. Essa natureza gerada pelo Espírito, ele quer que o cristão faça coisas certas, acerte. Sim. E a natureza pecaminosa é como se fosse o velho Senhor, certo. o velho nosso Senhor que mandava em nós. Sim. Ele quer que a gente faça coisas para a escravidão. Certo. Enquanto a nova natureza quer que você gere coisas, que você tenha liberdade, paz, exatamente do Espírito. Então, essa luta que acontece constante, e vemos nos nossos dias, você vê alguém que vai à igreja, frequenta a igreja, alguém que é um cristão devoto, mas às vezes tem essa tendência, erra, peca, porque na verdade ele não entende. É essas duas naturezas lutando. Amém, amém. Olha, pessoal, muitas das vezes nós temos a tendência de assemelhar cristãos como pessoas perfeitas, não é? Como pessoas plenamente santas, puras, não é? Por isso é que muitas das vezes há pessoas que advogam roupas específicas, não é? A roupa específica não anula a velha natureza. Sim. A tua maneira de falar não anula a velha natureza. E o evangelista Silas está a falar exatamente dessa peleja que é entre a carne e o espírito, essa luta diária. Mas, evangelistas, eu queria saber, e de certeza que os nossos irmãos em casa também gostariam de saber, como podermos vencer essa luta entre a carne e o espírito. Ok. No dia em que alguém aceita Cristo, sim, o Espírito de Deus vem morar. No tempo de salvação. Exato. No tempo de salvação, o Espírito de Deus vem morar. Aleluia. Na pessoa. Amém. E quando ele vem morar, a primeira coisa que o Espírito faz, ele cria fé em nós. Amém. Essa fé, ela precisa crescer, ela precisa ser alimentada para crescer. Por isso Paulo disse que a fé vem. Uma vez no tempo de salvação, a fé vem e ela precisa crescer. Amém. Tanto quanto mais eu estou ouvindo a palavra, eu estou recebendo a palavra, a minha fé cresce. Amém. É a fé, segundo Hebreus 11, que vai me defender sobre todas essas questões. Amém. Da velha natureza. Amém. Só que existe um princípio que é mais importante para além do que só ouvir a palavra, do que só conhecer a palavra. O princípio é esforço, dedicação. Amém. Porque uma vez nós observando pela Bíblia Sagrada, nós entendemos que o Novo Testamento apresenta, dizendo que do tempo de João Batista para nós é necessário esforço. Amém. A ser empregue no reino de Deus. Amém. Eu entendo à luz dessa palavra. Evangelista, desculpa. Esse esforço não é para ser salvo. Não. Amém. Amém. Esforço nos princípios, nos Amém. Conhecimentos. Amém. Que você tem. Para quê? Para vencer. Amém. As lutas. Amém. Glórias a Deus. Agora, esse esforço é individual. Quanto mais alguém faz esforço nos princípios que ele aprende, nos conhecimentos que ele adquire sobre a palavra, em outras palavras, eu estou querendo dizer, quanto mais ele se esforça a praticar. Sim. O que ele conhece. Sim. Daquilo que são os princípios bíblicos, sim, ele terá mais ferramentas para vencer essa luta. Por quê? Porque a velha natureza, ela só é possível vencer essa velha natureza e ela não morre. Isso eu quero deixar aqui claro. Sim. Você pode jejuar 3 dias, 7 dias, cerrado, um mês completo. A velha natureza não morre. Amém. Não desaparece. Ela, se você quer que ela desapareça, a morte vai se separar. Yeah. Evangelista, eu tenho estado a analisar aqui, muitas das vezes nós somos, até nós cristãos, sim, temos lutas, por exemplo, do tipo, eu já ouvi muitas pessoas a virem conversar comigo, Max, eu dormi e me masturbei, Max, eu sonhei mal, sonhei com meu avô, sonhei com a minha vizinha, que ela estava a me apertar, estava a tentar me fazer mal e tal. Evangelista, nos explica um pouquinho mais, será que essas lutas estão relacionadas com a velha natureza? Não, de um modo geral,
elas estão relacionadas com a nossa velha natureza, porque nós herdamos de Adão. Mas existe algo específico aqui. Lutas como essas, elas podem ter antecedentes familiares ou também decepções, traições, coisas não enterradas no passado. Elas, claro, podem vir até aos nossos dias, que é para como se fosse nos acompanhar. Por exemplo, alguém que uma vez foi traído, alguém que uma vez, por exemplo, sofreu uma decepção, uma mágoa e não perdoou, não se livrou desse tal acontecimento, é claro que vai sempre a ser acompanhado. É como se você fosse que não enterrou isso e continua a ser pesaroso no presente. Então, lutas como essas, de um modo específico, podem ter antecedentes familiares, não só apenas olhando para a velha natureza, mas pode ter antecedentes familiares, como também dele mesmo, questões não ultrapassadas no passado. Então, acarretam, chegam até o presente e acompanham ele. Amém. Amém. Evangelista, o que recomenda, por exemplo, para um crente novo convertido, não é? E que tem essas lutas e ele pensa em desistir? Ok. Para trás, sim, jamais. Amém. Se uma vez alcançou o tempo da salvação, para trás, jamais. Amém. Por quê? Jesus falou certo dia sobre a paz que nós encontramos apenas no reino de Deus. Sim. E essa paz não se encontra em outro lugar. Amém. Não se alcança regressando. Amém. A única maneira de alguém que se integrou agora no reino de Deus e está passando por várias dificuldades como essas, mas ele pensa, parece que quanto mais eu me dedico, que passei crente, mais dificuldade eu estou encontrando. Ou parece que as coisas do passado estão a chegar, estão a me alcançar. Então a tendência é regressar. A única maneira, ou seja, uma das maneiras que eu podia oferecer aqui é a questão de buscar mais comunhão, buscar mais, se entregar mais a Deus. Mais intimidade com Deus. Exatamente. Amém. A ideia aqui é que, como está a vir agora, por conhecimento agora, então a ideia é o quê? Dedicação, muita dedicação no conhecimento e ver as coisas de Deus de forma séria. Amém. Aí sim, porque a ideia é que quanto mais conhecer, mais vai ter uma percepção, e é claro, as coisas podem até não passar assim de maneira simples, mas quanto mais vai conhecer, mais ele vai receber paz e mais vai ter segurança sobre o que realmente está acontecendo na sua vida. Amém. Pessoal, falando em dedicação, o Evangelista Silas, ele é um homem muito dedicado ao Evangelho, desde a tenra idade. Eu creio que ele nasceu na igreja, não é? Ele muitas das vezes já partilhou comigo as orações que a mãe dele fez por ele, graças a Deus, e ele hoje é o homem que é uma grande influência nos jovens em nossa denominação. Muita gente diz, eu quero ser como o Evangelista Silas, eu quero ser como o Evangelista Silas, e ele tem sido uma bênção para nós. Então, esses exemplos que ele nos dá, essas explicações que ela nos dá, são altamente autorizadas porque são coisas que ele aplica diariamente na sua vida. Evangelista, uma palavra para os nossos inscritos, para os irmãos que seguem o canal e aqueles que estão a ver o vídeo pela primeira vez. Olha, a mídia hoje invadiu. Sim. Eu diria que há uma invasão acelerada das mídias. Sim. E nesse ambiente, nessa invasão das mídias e que caminham conosco todos os dias, é importante que as pessoas saibam fazer boas escolhas. Sim. E uma das grandes escolhas, sem sombra de dúvida, e eu não estou errando, é ver, assistir, acompanhar este canal Tempo de Salvação. Amém. Aqui, não apenas você vai perceber, vai ter novas descobertas, mas como você também, aqui você vai crescer. Amém. Se você quer crescer, eu te desafio. Aqui, acompanhe este canal. Amém. Amém. Evangelista, que tipo de livros recomenda para os nossos irmãos que seguem o canal? Ok. Olha, existem vários livros que eu devia recomendar, mas eu estou vendo ao longo desses dias uma diferença, não só do Evangelho, não só do cristianismo, mas assim de uma forma pessoal. Sim. Há um desejo que está a ser esquecido, que está a se perder entre aqueles que já um dia buscavam Deus de uma forma assim intensa, e sobre essa nova geração que está vindo, devido a essa chuva de evangelho vago.
as pessoas não estão sedentas. Não existe fome, não existe sede que é para buscar Deus. Por esta causa eu recomendo a você, né, que me assiste nessa hora, busque fazer a leitura do livro de Tom Tenney, Caçadores de Deus. Amém. Vai lhe fazer bem. Amém. Vai lhe fazer bem, vai produzir em você uma sede. Amém. De buscar, de conhecer Deus. Amém. Que é para ver coisas extraordinárias acontecerem. Amém? Amém? Amém. Pessoal, foi essa a nossa entrevista com o Evangelista Silas. Obrigado. Kawanda, no canal Tempo de Salvação. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve. Certamente você será abençoado com as nossas reflexões. Amém. Partilha com os teus amigos e Deus abençoe, porque é tempo de salvação. Obrigado. Valeu.